E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar de um tema bastante legal, assim, que pouca gente sabe, que é movimento de revolta no Brasil. Que o povo fala assim, ó, a maioria, né? Eu prefiro a história da Europa, porque da Europa tem sangue, tem coisa. Bom, então, se você ver esse vídeo aqui, você vai saber que na história do Brasil também já teve muita pancadaria. Enquanto isso, queria pedir pra você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar. Quem tá na caçada de buscar os 100 inscritos pra nós aí, pô. Que se chegar a 100 inscritos eu mostro meu rosto nessa parada. E esse daí é um trecho do meu vídeo sobre a Costa Rica, que foi meu último. E se você não viu, vê esse, depois vai lá. Vou tentar deixar o link na descrição e botar o cardzinho em cima do vídeo. Valeu? Bora pro vídeo. Compartilha aí com a galera do WhatsApp e tal, seus grupos aí. Ó, fala com a galera do WhatsApp. Galera do WhatsApp, xaé. Bom, para começar, eu vou falar da revolta dos malês. Tá, foi uma revolta dos malês. Mas quem é malês? Malês eram os negros, né, os escravos de origem muçulmana, de maioria muçulmana. E a revolta dos malês foi um levante de escravos de maioria muçulmana em Salvador, né, capital da Bahia, que foi na noite do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Até então, né, até então foi o maior levante de maior relevância na província baiana. Apenas os negros africanos tomaram parte na revolta, que contou com cerca de 600 homens, mais ou menos. Os nascidos no Brasil eram os crioulos, não cooperaram. Os malês também eram conhecidos como nagôs na Bahia. Os nagôs tinham o costume de registrar acontecimentos, tendo como religião islã. Escreviam em árabe. Anotações encontradas em documentos servem para entender os motivos e circunstâncias do levante. Outros grupos étnicos, como os Haussais, também tomaram parte na batalha, mas em números menos significativos. No entanto, o descontentamento com as condições na vida era geral, mesmo as pessoas não escravas, na sua maioria mestiço, crioulo. Eles estavam bolados com o governo regencial, tipo assim, esse governo aqui tá uma bosta. Então os malês com seus trajes brancos partiram pra pancadaria do dia 24 ao dia 25 de janeiro de 1835, numa batalha que durou 4 horas. Então tinha um grupo dos malês no centro de Salvador e ia se juntar com outro grupo que ia passar tocando terror pela cidade, tacando fogo em tudo e tal, incendiando. Isso chamou a atenção da polícia, né? Tinha um rumor e rumores da invasão tinham começado um dia antes. Então o prefeito mandou a polícia se fortalecer para poder impedir essa invasão e isso aconteceu. Os malês meio que perderam essa guerra, alguns foram presos e 16 foram condenados à morte, mas só 4 foram executados. No total, essa guerra causou 70 malês mortos e 10 guardas foram mortos. No total, 80 pessoas. Né? E vou começar com essa guerra porque essa guerra, tipo, ela foi a mais sangrenta, menos sangrenta, né? Tipo, comparada às outras, né? A balaiada, alguns ainda chamam de Guerra dos Bentivis, foi a mais longa e numerosa revolta do estado do Maranhão. Tipo, lá esse negócio durou 3 anos, né? De 1838 a 1841. Com início no dia 13 de dezembro de 1838. Os primeiros indícios da revolta ecoaram num lugar chamado Manga do Iguará, também conhecido simplesmente como Manga, na região do Maranhão Oriental. Essa revolta foi tipo Revolução Francesa, tipo, pela parte mais pobre e tal, homens pobres, mestiços, escravos, quilombos, etc. Devido ao sentimento de opressão que sentiam em relação aos prefeitos, cargo criado por uma administração conservadora do presidente da província Camargo. De um lado tinham os grandes proprietários de terra e de escravos, latifundiários, autoridades provinciais, comerciantes, do outro balaios, vaqueiros, artesãos, lavradores, escravos, mestiços, mulatos, sertanejos, índios e negros. Sem direito à cidadania nem acesso à propriedade de terra, buscando o fim de novas arbitrariedades instituídas pelas oligarquias regionais que haviam subido ao poder após a proclamação de independência, além do fim de recrutamentos violentos. Foi mais ou menos nessa região vermelha que houve a guerra. E com várias revoltas, com diversas revoltas camponesas, é comum dizerem que não haver uma motivação revolucionária de questionamento do sistema político, conclusão equívoca e resultado de 150 anos de negação da legitimidade do movimento, além de ter sido considerado pela ordem monárquica uma anomalia e uma manifestação da barbárie contra a civilização. Cara, tipo, era dois lados, era rico contra pobre, era mais ou menos assim, tipo, e na época tinha o sistema de plantation, né, que era latifúndio, grandes lavouras escravistas e tal. Os líderes do movimento mais pobre, dos rebeldes, foram o Negro Cosme, líder quilombola, ex-escravo e tal,
o vaqueiro Raimundo Gomes e Manuel Francisco Ferreira, o Balaio. Por isso que tem o nome Balaiada, né? E a guerra acabou quando os militares do governo regencial de Dom Pedro II entraram lá e acabaram com tudo. No total da guerra, 3 mil escravos se juntaram ao povo e os 3 líderes. 12 mil sertanejos, escravos, índios morreram nesse combate e assim dando fim à balaiada, que terminou com a vitória do governo. Mais uma vez, os revoltosos perderam. Pô, cara, de novo, cara! Nosso terceiro movimento é a Sabinada, que foi uma revolta autonomista de caráter separatista transitório. Promovida pela classe média, né, sem o apoio da classe baixa e nem da classe alta, tendo ocorrido de 1837 a 1838. Na verdade foi no final de 37 e até o início de 38, foi pouca coisa. Ocorreu na província da Bahia, na época do Brasil Imperial. Seus líderes eram médico e jornalista Francisco Sabino e advogado João Carneiro da Silva. Os revoltosos propõem a existência de uma república baiana, república baiense, de caráter transitório até que o imperador Dom Pedro II alcançasse a maioridade. Porque na época, bom lembrar que Dom Pedro II tinha 12, 13, 14 anos. Bom, o estudo sobre a Sabinada é importante para ampliar o entendimento sobre o período crucial e turbulento da história do Brasil, né? Que foi o período regencial, né? Que antes de Dom Pedro assumir o trono, Dom Pedro II, no caso, né? No dia 7 de novembro de 1837, só pensando, 7 de 1837, os rebeldes, que eram liderados por Francisco Sabino e João Carneiro da Silva, invadiram a Câmara Municipal de Salvador, proclamando a República Baiana livre e independente do mando imperial. O movimento se iniciara na noite anterior, quando os rebeldes tomaram a Forte de São Pedro. Durante a madrugada, marcada por violência, o levante conseguiu render e depor os homens do poder local aliados ao governo central, que se refugiaram na região de Cachoeira durante os 4 meses que durou a República. Na ata do dia 7, a sessão extraordinária da Câmara Municipal declarou a Bahia inteira e perfeitamente desligada do governo denominado Central do Rio de Janeiro. Aí depois disso, os manifestantes, os rebeldes, conseguiram tomar alguns quartéis militares ali do governo, mas o movimento, que era da classe média, não conseguiu apoio nem da classe pobre e nem da classe rica. Ou seja, ele ficou só por ali mesmo. E os dois, o pobre ficaram meio que neutros e os latifundiários, né, que era a classe rica, se voltaram contra eles. E os latifundiários se juntaram aos soldados reais, cercaram os rebeldes e tomaram a Bahia novamente. Só não conseguiram independência que tava todo mundo na rede. Tô brincando. Conheço muitos baianos e eles são muito trabalhadores mesmo. Esse negócio de baiano é preguiçoso é falso, tá? Vocês são bravos. Além de gente boa. Bom, eu vou falar agora da penúltima e acho que mais conhecida guerra, que é a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, que ficou conhecido como uma revolução ou guerra regional de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil. E na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, né, que hoje é Rio Grande do Sul. E resultou na declaração de independência do estado, que o Rio Grande do Sul já foi um país. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre países que não existem mais. E deu origem à República Rio-Grandense, que durou 10 anos, de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. A revolução, com o passar do tempo, adquiriu um caráter separatista, que influenciou em vários outros movimentos. A Revolução Liberal, que iria ocorrer em São Paulo, na revolta da Sabinada, que eu já falei nesse vídeo, ambas ideologia do Partido Liberal da época, e também se inspirou na recém-findada Guerra da Independência do Uruguai, Cisplatina, mantendo conexões com a nova República do Rio da Prata, além de províncias argentinas como Corrientes e Santa Fé. E eles conseguiram meio que colonizar o Santa Catarina, tomaram Santa Catarina por um pequeno tempo. Essa revolta foi mais da, tipo, Inconfidência Mineira, que foi mais da parte dos ricos, né, latifundiários ricos, e foi motivada pelo alto imposto do charque no país. Eles ficaram bolados e partiram para a guerra. A República Rio-Grandense durou 10 anos e foi República Juniana, foram República do Rio Grandense, República Juliana, Partido Colorado, Partido Unitário, sendo o Partido Colorado do Uruguai e o Unitário da Argentina, contra o Império Brasileiro, tipo o Império Brasileiro contra a Rapa. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer.
O principal mesmo, principalzão líder desse movimento foi o Bento Gonçalves, né? Que hoje dá nome a uma cidade lá. E eles foram, como eu disse, eles foram inspirados na independência do Uruguai, né? Que era vizinho deles, pô, e tal. Ele tem um cara que ele foi presidente dessa República Rio-Grandense, o nome dele foi José de Araújo Ribeiro. Ele veio acompanhado de um verdadeiro aparato de guerra, 11 brigas e escunas, além de diversas canhoneiras, lanchas e iates, carregados de armamentos e muitos soldados imperiais sob o comando do capitão do mar e de guerra John Pascal Grenfell. A guerra terminou de uma maneira bizarríssima, porque o exército não conseguiu derrotar as tropas rebeldes, como eu falei lá, eles estavam lascados. Eles não conseguiram derrotar as tropas rebeldes, os rio-grandenses, os julianos e tal, e os rebeldes não conseguiram impor suas resistências ao governo do governo brasileiro. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se renderam, os rebeldes no caso, e voltaram a ser estados. Essa guerra causou mais de 3 mil mortes. Por último, a guerra mais sangrenta do Brasil. Não sei se é a guerra mais sangrenta do Brasil mesmo, assim, toda a história. É uma, assim, revolta, guerra. Também conhecido, cabanagem, conhecido como Guerra dos Cabanos, foi uma revolta popular e social ocorrida durante o Império do Brasil de 1835 a 1840, influenciada pela Revolução Francesa na antiga província do Grão-Pará. Abrangia os atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Lembrando que o Acre é da Bolívia. Comandada por Félix Clemente Malcher, Antônio Vinagre e Francisco Pedro Vinagre, Eduardo Angelim e Vicente de Paula. Devido à extrema pobreza, fome e doenças que marcaram o início desse período, além do processo de independência do Brasil em 1822, que não ocorreu de imediato no Pará, ficando isolada do restante do Brasil e condicionada a uma relevância política por parte do príncipe regente Pedro I, mantendo a forte influência portuguesa. Falei que essa guerra foi de 1835 a 1840 e tal, mas essas tretas aí tinham desde 1831, né, que tipo, o governo que escolhia quem ia governar cada província, né? E o povo não tava gostando do governante e começou a apoiar um tal de Batista Campos, que era o cara do povo, mais ali e tal. Inclusive, em 1834, Batista Campos publicou uma carta do bispo do Pará, de Romualdo de Souza Coelho, criticando alguns políticos da província. Por não ter sido autorizado pelo governo da província, ele se escondeu na casa de Clemente Malcher, reunindo seus amigos, né? Os dois Vinagre lá, ao seringueiro e jornalista Eduardo Angelim. Se reuniram numa fazenda de Malcher antes de ser atacado por tropas governistas. Abandonaram a fazenda. Contudo, no dia 3 de novembro, as tropas conseguiram matar Manuel Vinagre e prender Malcher e outros rebeldes. Batista Campos morreu no último dia do ano, a tudo indica, infecção causada por um corte que sofreu fazer a barra. Morte bizarra, moleque. Na madrugada do dia 7 de janeiro de 1835, liderados por Antônio Vinagre, os rebeldes, índios tapuios, cabanos e negros, tomaram de assalto o quartel e o palácio do governo de Belém, nomeando Félix Antônio Clemente Malcher, o Malcher lá, presidente do Grão-Pará. Os cabanos, em menos de um dia, atacaram e conquistaram a cidade de Belém, assassinando o presidente Lobo de Souza, e o comandante das armas, apoderando-se de uma grande quantidade de material bélico. No dia 7 de janeiro, Clemente Malcher foi libertado e escolhido como presidente da província de Francisco Pedro Vinagre para comandante das armas. O governo cabano não durou muito tempo, pois o novo presidente Félix Malcher, latifundiário e dono de engenhos de açúcar, era mais identificado com os interesses do grupo dominante derrotado, sendo depois do dia 19 de fevereiro de 1835, com o apoio das classes dominantes que pretendiam manter a província unida ao Império do Brasil. Calcula-se que 30% a 40%, velho, é muita coisa, de uma população estimada de 100 mil habitantes morreu. A guerra matou 100 mil malucos. Em 1833, o Grão-Pará tinha 119.877 habitantes, 32 mil eram negros, 30 mil eram escravos. A maioria mestiça, miscigenação de índios, negros e brancos, chegava a 42 mil. A minoria totalizava 15 mil brancos, dos quais metade eram portugueses. A batalha foi meio que tipo assim, os índios, os rebeldes, a massa popular, contra o governo brasileiro, o governo do Grão-Pará, Marinha Britânica, Marinha Portuguesa, comarcas do Rio Negro, resistência cametaense. Esses todos aí contra os índios, os rebeldes e a massa popular. E vale lembrar que o reino francês apoiou os índios e os rebeldes. Loucura, mano. Essa foi uma das guerras e revolta mais sangrentas da história do Brasil, cara. Loucura, loucura, loucura.
Bom, esse foi meu vídeo de hoje e tal. E, cara, se você gostou, deixa o like aí, pô. Ativa o sininho, se inscreve, compartilha. E, mano, vê esse outro vídeo aí, velho, que foi o meu último, foi da Costa Rica. Ficou muito top esse vídeo. 20 curiosidades da Costa Rica. E, mano, por favor, se inscreve aqui, estamos na caçada dos 100 inscritos. Bora lá que se eu chegar a 100 inscritos eu mostro meu rosto. É isso, valeu, falou, tchau.